Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao segundo episódio do canal do Ateliê. Eu sou Lorena Nogueira e este é o podcast do Nogs Ateliê, um ateliê de arte digital e educação. Nesse nosso segundo episódio, eu queria falar um pouquinho sobre tecnologia. Eu assisto muito vídeos do YouTube, né? E essa semana eu estava vendo sobre as pessoas estarem utilizando o dumb phone, que seria, né, um telefone estúpido, no caso, um telefone que seja o oposto do smartphone, que não tem acesso a muitas coisas, talvez tenha acesso à internet, mas é um telefone mais voltado para ligações, poucas redes sociais, vídeos, essas coisas assim, que um pouquinho menos de tecnologia. E esse vídeo que eu estava vendo no YouTube, eles mostraram o canal do Leão e da Nilce, dos cortes, e eles estavam mostrando uma pessoa que resolveu fazer um teste, né, trocar o celular pelas coisas como a gente tinha antigamente, uma câmera fotográfica, uma câmera filmadora, levar um livro. Ele chegou até mesmo a levar uma máquina de escrever, né, então uma coisa um pouquinho mais estranha. E eu fiquei pensando sobre isso, do quanto nós estamos hoje reféns, né, da tecnologia, do telefone, eu mesma, né, e apesar disso, eu sou uma pessoa que trabalha com tecnologia, então é um pouco, talvez um pouco diferente, não sei dizer, do que uma pessoa que não trabalha com tecnologia, que fica refém da tecnologia, mas nesses últimos dias eu tenho muitos aparelhos, né, eletrônicos, porque eu realmente tenho um interesse muito grande, eu gosto bastante. Tenho um iPad, um iPhone, tenho um relógio, um smartwatch, né? Videogame, computador, Kindle, e eu uso esses aparelhos várias vezes, né? Durante o dia ou durante a semana, alguns até, como o caso do videogame, eu às vezes nem abro todos os dias, mas abro mais de uma vez na semana. Computador, talvez, não todos os dias. A gente acaba usando o celular o tempo todo. E eu sou uma pessoa que faz muita leitura, né? Para quem já viu no meu blog, se você já entrou no meu blog alguma vez, nogsatelier.com, você já deve ter visto que eu gosto muito de ler, falo muito sobre livros, e eu gosto muito do meu Kindle. Eu acho que é um dos meus aparelhos favoritos. Só que nesses últimos dias eu tenho usado muito mais o telefone, então, por mais que a leitura de textos no telefone não seja muito adequada, né, para nossa vista, não é uma coisa muito legal, eu acabo ficando com bastante dor de cabeça, mas eu uso muito para ouvir podcast e audiolivro, que é uma coisa que eu já falei lá no blog, inclusive essa semana ou semana passada, do meu vício de audiobook. E também agora eu tô começando com o podcast, desde que eu criei, né, o podcast, eu comecei a ouvir outros podcasts, eu nunca tinha parado para ouvir antes, porque eu não sei porquê, não sei explicar. Eu vejo vídeo no YouTube, eu costumo ver os vídeos no YouTube como se eles fossem um podcast, que eu boto eles para escutar, porque eu tenho YouTube Premium, mas eu nunca tinha pensado muito em ouvir um podcast. Eu já tinha tentado uma vez, eu ouvia o podcast do Mac Magazine, mas era meio chato, aquele modelo meio mesa redonda, eu não curtia muito, então eu meio que parei. E aí eu voltei agora a ouvir podcast e eu tô gostando, tô curtindo alguns. No Spotify tem o Psicologia na Prática e tem o Amarelo Gema, da Luísa Normei, como eu já falei semana passada, né, no último episódio. E o Psicologia na Prática, que eu comecei a ouvir essa semana e eu gostei bastante. Já ouvi uns 3 episódios, achei bem legal. O Spotify é meu programa de música preferido, meu único programa de música, né, pra falar a verdade. Eu só escuto tudo a partir do Spotify. Tem Spotify Premium, assim como tem o YouTube Premium, que tem o YouTube Music, que eu de vez em quando, muito de vez em, talvez de vez em nunca, eu abro para ouvir umas coisas lá, mas não é exatamente o meu
principal para ouvir música, mas o Spotify é o principal. E agora também eu tô ouvindo podcast nele. Não sei como é que vai ficar isso. Eu gosto das coisas mais organizadas. Eu normalmente costumo separar um programa só para podcast, um programa só para os audiolivros, um programa só para ouvir música. Porque quando eu começo uma playlist, eu costumo gostar de ouvir aquela playlist a semana inteira. E só ir continuando ela no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte. E ouvir, quando eu escuto podcast ali no Spotify, a playlist que eu tava ouvindo, ela some. Ele não vai continuar que nem um episódio de podcast que se você abrir a qualquer momento, você pode continuar ali de onde você tava. Uma playlist, não. Então, não sei se eu vou continuar ouvindo podcast no Spotify, se eu não vou passar para outro programa. Vamos ver se esses episódios, né, esses canais de podcast que eu tô ouvindo, se eles estiverem disponíveis em outros aplicativos, aí possivelmente eu vou ouvir por outros, mas se não tiver, né, aí eu vou continuar pelo Spotify. Infelizmente vou ter que continuar perdendo minhas músicas. Mas voltando ao uso da tecnologia, eu me vi muito usando ultimamente justamente por isso, né? Eu tô fazendo uma pesquisa, aí eu abro o YouTube, dou uma olhada no negócio, aí eu abro o Spotify, vejo podcast, ouço uma música, abro o Audible, vou ouvir um livro, vou ouvir um podcast, que também tem podcast no Audible. Aí eu abro o Kindle, dou uma lida nos livros curtos, que é o livro do Rubem Alves, que é Ostra Feliz Não Faz Pérola, que é o livro que eu tô lendo, e ele tem textos curtos, que de vez em quando eu leio. Essa semana também eu li a revista super interessante do ano passado, uma revista que era sobre procrastinação, chamou minha atenção, porque eu acho um tema importante, a procrastinação. Que inclusive, depois de ler o artigo na revista, eu ouvi no podcast do Psicologia na Prática, falando sobre a questão da criação de hábitos, e que a gente acaba procrastinando se os hábitos se a gente não organizar os nossos hábitos da forma correta. E falando sobre tecnologia, sobre o uso da tecnologia, eu acabei vendo outros vídeos no YouTube também falando sobre isso. Sobre o nosso uso exagerado do Instagram. E isso foi uma coisa que eu falei no último episódio do podcast, porque eu mesma me afastei do Instagram, mas não porque eu estava me viciando, porque eu estava ficando muito tempo na rede, mas muito mais por conta de comentários das pessoas tóxicas. Isso é uma coisa que a gente não precisa ter na nossa vida. Então, eu me afastei das redes sociais por conta disso, porque eu não acho que seja necessário a gente ter esse tipo de contato ruim, que faz mal à nossa saúde, que faz mal à nossa autoestima. Então, eu me afastei por isso. E a gente acaba se perdendo muito. Inclusive, eu tô com um post, né, uma ideia de post também de um vídeo no YouTube que eu assisti sobre alternativas às redes sociais, porque a gente acaba, né, você tá no celular, você não tem mais nada para fazer, você vai lá e abre o seu Instagram. E nesse vídeo que eu vi lá no YouTube sobre o Instagram, tem um aplicativo que quando você vai abrir o Instagram, ele te pergunta: você realmente quer abrir o Instagram? Por que você quer abrir o Instagram? Você vai fazer o quê? E aí isso pode acabar no que você olha, né, do que você tem que ter essa consciência do que você está fazendo, por que você está abrindo o Instagram. Você começa a perceber que você não queria entrar no Instagram, você só estava entrando ali porque você não tinha mais nada para fazer. Então, assim, eu quero dar algumas dicas do que você pode fazer para trocar, né, essa compulsão por abrir o Instagram, né, porque é uma compulsão, não adianta dizer que não. Você tá ali sem fazer nada e de repente você vai lá, deixa eu olhar o que tem no Instagram. E eu mesma acabei fazendo isso algumas vezes, durante os meus dias, e eu percebi que não era isso que eu queria fazer. Então agora toda vez que eu não tenho o que fazer, eu abro o Duolingo. Eu vou estudar um pouco, porque eu estou estudando coreano, né, como eu já falei no episódio anterior. Eu vou lá, abro o Duolingo, estudo um pouquinho, ou abro um livro para ler. Esse livro do Rubem Alves, que eu ainda estou lendo. Também tem o livro da Brené Brown, que eu também estou lendo, que é... Deixa eu abrir aqui no Kindle, né? Porque todos os livros que eu leio são no Kindle. Eu não leio nenhum livro físico mais. Isso já faz alguns anos.
né? Então, o livro que eu tô lendo da Brené Brown é o A Coragem de Ser Você Mesmo, que esse título me chamou bastante atenção. Então, eu abro ele, ou abro até a revista, né, do Super Interessante. Ela está disponível no Kindle Unlimited, que eu assino, Kindle Unlimited, e assino o Amazon Prime, que, segundo algumas pessoas, se você assina os dois, você tem direito aos 20 livros. Mas se você só assinar um dos dois, você só tem direito a 10 livros. Eu não sei bem, né, porque como eu assino os dois, e já tem anos que eu assino os dois, eu não tenho como dizer, né, se isso procede ou não. Mas eu tenho acesso, eu tenho direito de cada vez, então eu baixei essa revista da Super Interessante, eu tô terminando, eu vou baixar depois outras, né? Porque por mais que elas sejam antigas, elas ajudam, elas têm várias matérias interessantes, muito importantes, então vale a pena você ler, porque são diferente do livro, né? Você tem só ali alguns capítulos pequenos, então você pode ler enquanto você está esperando alguma coisa. E é uma boa alternativa à compulsão de abrir o Instagram, ou abrir o X, ou Threads, Facebook, ou qualquer outro, né? Às vezes também o YouTube. Não podemos esquecer que o YouTube, apesar de ser uma fonte de estudo hoje em dia, né? De você ter como uma fonte de conhecimento, ele não deixa de ser uma rede social. E ele também faz de tudo para que você continue lá engajando vídeos e vídeos e vídeos um atrás do outro, porque você termina um vídeo, já entra outro que ele está te oferecendo, no meio do caminho ele já te diz que você também deveria ver isso, ele te manda notificações. Então, assim, desligar a notificação no celular das redes sociais, eu acho que é uma das coisas principais. E eu não me lembro se eu falei sobre isso no episódio anterior, mas no primeiro episódio da Luísa Normey, ela fala sobre a questão de ela ter se afastado, né? Isso foi em 2020, porque esse podcast dela é de 2020, de que ela, durante a pandemia, ela deixou de seguir muita gente e os perfis que ela continuou seguindo, ela silenciou todos eles. Então, ela não via as novas postagens dessas pessoas ali no feed, quando ela entrava. E isso fez com que ela conseguisse se focar melhor naquilo que ela precisava fazer quando ela entrava no Instagram, ou para procurar uma referência, ou mesmo para fazer uma postagem do clube da aquarela, ou do perfil dela pessoal, ela conseguia ir lá, entrar, focar só naquilo que ela queria fazer, sem se perder, né? Então, eu acho que é uma outra coisa que você pode fazer também para você evitar, né, essa compulsão, porque as notificações chegam lá no telefone e você vai lá, você fica ansioso para você poder saber o que é que está acontecendo. Isso é outra coisa que eu estava falando nesse vídeo que eu assisti ontem, que é o vídeo do... já falo aqui rapidinho de quem foi esse outro vídeo que eu assisti, falando sobre a questão do Instagram. Foi o vídeo do Pinho, que é um youtuber que eu sigo já também há algum tempo, porque ele fala sobre minimalismo e tal. E o vídeo dele é ao invés de apagar o Instagram, faça isso. E aí nesse vídeo ele fala sobre essa questão de você ficar entrando no Instagram porque você está ansioso, porque você recebeu uma notificação, ou você entra no Instagram porque você não tem mais nada para fazer. Então você vai lá e clica no ícone. E o outro vídeo que eu falei foi a solução para o vício em celular, cortes, do Leão e da Nilce. Esses dois vídeos, né, eles falam sobre a questão do vício no celular, do vício na tecnologia, no vício nas redes sociais. Então eu acho que vale a pena também de assistir, quem se interessa por isso. E o meu jeito, né, de resolver a minha situação com as redes sociais, de me afastar, de não ter essa situação de não tenho nada para fazer, vou entrar, porque o mais fácil é você ficar vendo alguma coisa em que você vai passando o feed, o seu dedo vai passando ali e vai, e você se perde nessas coisas, foi realmente desinstalar. Desinstalei o Instagram e o Threads e fiquei só com aqueles aplicativos que eu uso no dia a dia, o Kindle, o Audible, Spotify, YouTube, mas eu não assisto tanto vídeo no YouTube. Também os aplicativos de streaming, porque eu gosto de assistir seriados
E eu tô assistindo no Prime Video Cavaleiros do Zodíaco, desde o primeiro episódio. Que eu fico assistindo enquanto eu tô trabalhando. É um jeito da gente se afastar um pouquinho, né? Então, hoje era sobre isso que eu queria comentar. Não sei se esse episódio ficou muito interessante, ou muito repetitivo, mas eu queria comentar sobre esses vídeos que eu assisti essa semana falando sobre o uso da tecnologia, o uso exacerbado da tecnologia, porque o uso da tecnologia em si não é o que causa o problema, mas o uso exacerbado, o uso exagerado, o uso irrestrito da tecnologia sem ter um objetivo claro, né? Que você entra nas redes sociais, você não tem um objetivo, você só está entrando ali para poder ver se tem alguma novidade e acabar se perdendo naquele mundo de rolagem infinita. Então é isso, eu espero que você tenha gostado e se quiser comentar alguma coisa, estou aqui para ler seus comentários. Muito obrigada e até a próxima.